Agora, Paulo, teve um momento que você foi falar aí do Renan Santos, você falou puxar a sardinha. Você teve um vínculo aí escrevendo para a revista lá do Movimento Brasil Livre. Qual é esse vínculo? Qual é a extensão desse vínculo? Para deixar aqui tudo da maneira transparente, que aqui a gente não esconde nada. Eu trabalho junto no universo. Hoje eu estou mais circunscrito ao universo da Valete. Então eu escrevo na revista, eu trabalho junto ao Clube do Livro que tem lá, eu trabalho junto à editora que tem lá. Eu tenho um podcast de áudio dentro da plataforma do Valete Plus, que é um aplicativo que existe lá, que, né, é um aplicativo vinculado. O universo da Valete está dentro do universo do MBL. E ajudei muito do Movimento Brasil Livre. Ajudei muito a formar que continua, independentemente do Partido Missão. O Partido Missão resultou desse movimento, mas o movimento continua e tem uma... eu diria que o movimento é um movimento político. Político-cultural, né? E o partido é uma entidade, né, política por essência, né? Ajudei bastante na formação do partido, fiz muitas lives e fiz muita coisa lá dentro e tal. É que hoje eu tô trabalhando com outras coisas, então eu acabei me afastando um pouco desse dia a dia ali do universo do Movimento Brasil Livre e da Valete, mas assim, eu tenho muito apreço por esse projeto. Tenho muito apreço porque vi esse projeto nascer. Eu acho que é um projeto bastante promissor. Ele tem na figura do Renan, assim, um excelente fundamento das ideias no Livro Amarelo, que é todo aquele arcabouço de propostas que existem e que eu ajudei a construir, inclusive. Tem muita coisa para se discutir ali. Então, quer dizer, não é um projeto feito no vácuo, feito numa coisa feita de qualquer maneira. Então, tem ali uma substância importante para a política brasileira. Acho que é um vento interessante assim, para a gente acompanhar. Tem um ponto que eu posso atestar, porque eu conheço você muito antes dessa proximidade com o movimento, é que você já tinha essa consciência autônoma. Sim. Claro que é amparada, né, na sua história, como você falou, na sua leitura, etc. Mas você já era crítico do lulismo, já era crítico do bolsonarismo e se juntou aí nesse projeto com outras pessoas que tinham uma visão crítica sobre esses dois lados e tal, e aí se aproximou de um movimento político. E isso faz com que você seja criticado, ou há uma cobrança, porque você fica associado. Hoje em dia, qualquer tipo de associação, porque você é isso. Então, assim, é como se você tem um vínculo qualquer com um grupo, etc., é como se todas as suas opiniões não importassem, mesmo que você as dê há 30 anos, muito antes de qualquer vínculo. Eu analiso os conteúdos pelo conteúdo, né, independentemente do vínculo. Sim. Então, se o Flávio diz, repito, 2 mais 2 igual a 4, digo, tá certo. Se o Lula diz 2 mais 2 igual a 4, tá certo. Não importa para mim de onde vem a verdade, se ela vem da esquerda, se ela vem da direita. Eu digo isso porque muita gente não aceita qualquer verdade que não venha do seu próprio grupo. Sim. Né? Mas, a partir do momento que você tem qualquer tipo de associação, isso é usado contra você para tentar desqualificar todo o seu trabalho. Você passa por isso? Assim, eu tenho uma posição que continua sendo tão autônoma quanto sempre foi. Então, quer dizer, se você acompanha minhas redes sociais, você vai ver ali. Eu lido pouco com política no dia a dia. E inclusive quando eu me aproximei do MBL eu falei isso, eu falei, poxa, vocês sabem que eu sou um cara que sempre tive uma autonomia muito grande, eu sempre falei o que eu quis falar, sempre falei do jeito que eu quis falar, eu nunca tive envolvimento com um grupo político nenhum, exatamente por isso, porque eu não queria ficar vinculado a ninguém. Por outro lado, inclusive tem um post meu no meu Instagram longo e que eu explico isso, por outro lado, num determinado momento da minha história recente, eu me vi sozinho. Eu tô aqui sozinho, tá? Eu não gosto do Lula, não gosto do Bolsonaro, tá? Então eu tô meio isolado, meio sozinho. E foi quando uma proposta de diminuir o grupo veio. Falei assim, vem pra cá, tem um monte de coisa pra gente fazer aqui, sobretudo no universo da Valete, que é um universo mais cultural, que você tem mais ligação, de educação e tal. Poxa, a gente tá precisando de um cara como você. E eu achei legal, falei, legal. Então eu me aproximei também por isso, obviamente mantendo a minha trajetória, mantendo a minha história, ninguém nunca me falou nada lá, não, agora você tem que fazer isso, agora você tem que postar aquilo, agora você tem... Inclusive agora, quando começou a ideia de uma campanha política e de o ano eleitoral propriamente dito, eu acabei por arrumar um outro trabalho, né? Então hoje eu trabalho numa plataforma chamada WAID, W-A-I-D, uma plataforma de Education Marketing. Eu estou trabalhando como editor-chefe de uma revista que a gente está lançando lá.
Então eu ainda falei pro Renan, eu sentei com ele para conversar sobre isso, falei, Renan, você sabe que eu não tenho nenhuma vocação para militância política do dia a dia, tal. Então esse trabalho que surgiu foi até providencial, né? Porque aí eu consigo focar em outra coisa e não ficar tão envolvido com isso. Ele falou, cara, é isso, vai lá, faz as suas coisas e a gente precisa de você no Universo da Valete aqui, então você estando aqui com a gente já é uma grande coisa. Então eu escrevo prefácio lá para livro, gravo aula para o clube quando tem um livro que eu posso contribuir e continuo escrevendo para revista, né? Então é um universo cultural que me interessa bastante. Mas não se interessou em sair candidato? Não, jamais. Não, eu já falei que eu não tenho nenhuma vocação para isso. Nenhuma. Eu falei que eu só sairia candidato se eu estivesse precisando muito de dinheiro. Não, tomara que você continue no universo cultural. Tomara com a sua que eu nunca precise muito de dinheiro. Pois é. Bom, eu vejo que o Partido Missão é um resultado também de toda a militância do Movimento Brasil Livre, mas existe essa construção de um ideário com ações culturais, com reunião de mentes estudiosas, etc., e com essa ponta política em que você tem lá os pré-candidatos lançando suas propostas aí no debate público, etc. Eu digo isso porque o PT também foi um partido construído, sim, que também tinha a sua intelectualidade, a sua militância, aí depois propôs um movimento de ética contra a corrupção, que em geral é o que esses partidos propõem, seja no campo à esquerda, seja no campo à direita, depois chega no poder e faz tudo diferente. Vamos ver se vai ser diferente com o pessoal mais jovem, seja qual for o seu ponto aí no espectro ideológico. Mas, assim, eu vejo que o PT foi uma construção, independentemente do juízo, tá? De valor que cada um tem, que hoje é até difícil para as pessoas raciocinarem, assim, né? Então eu tô falando, olha, o PT tem isso, o Partido Missão tem isso. O bolsonarismo, me parece que ele não teve uma construção. Houve uma confluência de fatores, sobre a qual muitas vezes eu falo, retomo, contando aquela história, você sabe bem, de 2018, todos nós vivemos aqui. Então nós já estávamos escrevendo, publicando, tinha vários autores que já tinham publicado os livros, estavam trazendo outras ideias para o Brasil, etc. Mas você tinha Lava Jato desvendando escândalo de corrupção, você tinha a crise econômica que estourou no governo Dilma, já tinha sido plantada pela filosofia de gastos do Lula, você tinha esse identitarismo radical da esquerda proliferando, se multiplicando e causando repugnância em muita gente, já no começo da era da internet, no comecinho da era das redes sociais, em que qualquer divergência você já era taxado como terrorista, fascista, nazista, racista, homofóbico, xenófobo, etc. E tudo isso gerou um cansaço muito grande, com manifestações de rua, lideradas não pelo bolsonarismo, mas pelo MBL, pelo Vem Pra Rua, etc. E aí não tinha um candidato. E aí se improvisou Jair Bolsonaro ali, ele se aproveitou também daquela situação, os filhos perceberam que o caminho ali na internet estava indo para a direita, etc. E foi esse espaço, essa lacuna aqui ocupado por uma pessoa cujo o encaixe não era perfeito. Aquela peça do quebra-cabeça que tinha uma abertura, com a peça que tinha ali uma pontinha, etc. Não era um encaixe perfeito de tudo aquilo. Porque não é uma família tradicional, conservadora, liberal, de direita, etc. Era alguém que tinha um discurso antipetista e foi lá disputar o cargo com o PT, mas a mentalidade de Jair Bolsonaro sempre foi estatizante, dessa linhagem militar, do regime militar que construiu várias estatais no Brasil. O Bolsonaro criticava o Fernando Henrique, até com aquelas expressões que depois ele disse que era força de expressão, de fuzilar, etc. Foi muito criticado por conta disso. Sim. Mas ele criticava o Fernando Henrique pelas privatizações que o FHC fez, sem ser um liberal, sem ser um cara à direita. Depois até o economista Gustavo Franco saiu do PSDB, dizendo que o PSDB hesitava em defender bandeiras liberais e acabou indo para o Partido Novo. Além das questões éticas envolvendo a Aécio Neves, etc. Mas o Fernando Henrique implementou ali as privatizações, seja do sistema Telebrás, telecomunicações, seja da Vale do Rio Doce, e o Bolsonaro criticava tudo isso. Aí os filhos foram vendo que tinha um discurso mais liberal ali na internet, aí usaram o verniz do Paulo Guedes, depois pegaram ali o Sérgio Moro para dar um senso de justiça, etc. Fizeram ali um certo tripé de ordem, usando também os militares, e pronto, vamos chegar ao poder, etc. Aí várias dessas atitudes começaram
a ser contrárias às promessas de campanha. Então foi uma confluência de fatores que permitiu o poder. Mas quando você chega ao poder no Brasil, um território continental, todas as suas declarações repercutem no país inteiro, você fica cada vez mais ainda conhecido. Evidentemente, quando você é presidente, você já é conhecido da maioria das pessoas, mas tudo aquilo que você fala vai tendo um poder muito grande de gerar identidade grupal, tribal também. Sim. E aí foi meio formado assim. Eles tinham lá uma trajetória, discursos, etc., mas não teve, vamos dizer assim, uma construção. Só que agora tem uma forte adesão há muito tempo, mesmo que com alguns momentos de desgaste que geraram a derrota, inclusive, em 2022 para o Lula. Você acha fundamental para derrotar o Lula e para eventualmente sair disso que você critica no bolsonarismo, essa construção de algo que, mesmo que não vá vingar agora, vingue no futuro? É fundamental, né? O Brasil precisa de uma... Nesse sentido, eu sou absolutamente platônico, né? Então, quer dizer, quando você pega para ler a República do Platão, o que ele tem ali? Ele tem ali um programa, né? Um programa que é sobretudo um programa de educação. Uhum. Então você começa educando as pessoas, você começa educando a sociedade. Um bom governante é um homem educado no melhor sentido do termo, né? É alguém culto, é alguém líder, alguém que entende os problemas, é alguém que entende a sociedade. A sociedade é um espelho, né, de um indivíduo bem formado e tal. Então é óbvio que existe uma construção fundamental numa ideia de política. É claro que a política é uma coisa ampla que deve conjugar uma série de fatores e uma série de ansiedades que são da sociedade mesmo. Então, essa construção ela é absolutamente fundamental, né? Então, assim como você usou como exemplo o PT, e assim, a gente pode ter todas as críticas do mundo ao petismo e tal, mas sim, o PT foi um partido construído com uma base intelectual sólida, em cima de de uma construção de intelectual, algum ideário, de um ideário intelectual que permanece lá. Né? Então, se você pegar assim, hoje no Brasil, quem são os partidos que têm esse ideário e essa construção sólida? O PT é um desses, a Missão é um desses agora. Então, assim, é um outro partido que está fazendo uma construção sólida em cima de um ideal e de propostas e de um fundamento intelectual que é sólido. Então, isso a gente não pode negar. A gente pode concordar, discordar, pode falar o que quiser. Agora, se você não pode dizer que não há uma construção ali que se permite uma solidez dentro daquilo que o partido propõe, né? E é bom para a política brasileira que apareçam mais partidos assim. Exatamente, esse é o ponto, porque a gente está falando do fenômeno, a gente está falando do processo, a gente está falando da construção, porque, para mim, o Brasil tem um sistema multipartidário, né? Para mim, isso é da realidade. Mas como eu vejo, né? Eu vejo, assim, muitas vezes o debate político brasileiro emulando o debate político americano, que é reflexo de um sistema binário. Partido Republicano, Partido Democrata, como você falou, tem algumas nuances aí, tem a ala mais socialista do Partido Democrata, tem uma ala esquerdista um pouquinho mais liberal, um pouquinho... assim como no Partido Republicano, tem aqueles os Rhinos, né, o Republican in name only, né, o republicano só em nome, que muitas vezes é uma ala do Partido Republicano que é criticada por certas posturas mais ao centro, mais à esquerda, etc. E você tem alas mais radicais dentro do Partido Republicano, alas mais populistas nessa fase agora mais trampista. Mas eu sinto falta aqui de identidades partidárias mais concretas. Sim. Seja num campo da direita, numa direita conservadora, numa direita liberal, seja ao centro, seja num partido de centro-esquerda, seja num partido de uma esquerda socialista, que seja, etc. Mas parece um grande centrão. Uma gelatina total, assim, em que todo mundo... se ressente, se exime de responsabilidade programática. Você não tem assim as propostas concretas, sabe? Tudo é meio adaptado conforme a conveniência do momento. Sim. Não, são construções em cima do nada, né? E mais do que isso, né? A gente tem um problema no Brasil que é o problema do populismo, do apelo ao povo.
Então, assim, sempre o povo é um argumento dentro do debate político. Exato. E aí, a divisão de direita e esquerda, por exemplo, ela fica circunscrita a esse tipo de discussão. Ah, porque fulano se preocupa com o povo, o outro não se preocupa com o povo. Assim, tá, aí eu volto ao Platão. Então, quer dizer, um aristocrata, no sentido filosófico do termo lá do Platão, então o que é um aristocrata? É um melhor, é aquele melhor formado, aquele que entende melhor as necessidades da sociedade de maneira geral. Uma pessoa que é bem formada e que é bem informada e que tem visão política clara, ela vai saber olhar para aquele que é o mais pobre, ela vai saber olhar para aquele que é o mais rico, ele vai entender a necessidade de cada grupo específico, porque ele tem uma visão ampla. Então, não necessariamente uma pessoa que é do povo é que entende o povo. Não exatamente uma pessoa que é porque ele é rico, ele entende só do rico. Então, a gente precisa também sair dessa prisão, assim, meio que como se o povo fosse um argumento para você votar em X ou Y pessoa. Porque, assim, a necessidade das pessoas mais pobres, elas são prosaicas. O cara precisa de saneamento básico, precisa de saúde, precisa de educação, precisa de moradia. Então, são bastante prosaicas. E dentro do aspecto de uma população mais endinheirada, rica e tal, mais, né, que tem mais outros tipos de necessidade, aí é a economia, aí é o juro, aí é o negócio do banco e tal. Então, quer dizer, um político precisa saber conjugar essas duas coisas e saber delegar essas coisas. Então, um país sério, a política de um país sério trabalha confluindo esses fatores na figura de um líder ou de um grupo que está nessa liderança. Enquanto a gente não sair desse binarismo povo, aí vira um culto da personalidade também, do personalismo, da liderança. Exatamente. Então a gente precisa olhar para um candidato, olhar para um partido, olhando se ele tem condições de dialogar com a sociedade de maneira geral. Se ele está proposto, se ele está disposto a solucionar os problemas, ou encaminhar pelo menos os problemas, de maneira abrangente. E não só olhando, porque eu vou lidar para o povo. O discurso do Lula é sempre esse. É sempre o discurso, não, que o povo vai poder agora andar de avião, o povo vai poder comer picanha, o povo vai poder não sei o quê. Aí o discurso do outro é, eu vou privatizar tudo, eu vou não sei o quê. Entendeu? Isso assim, não funciona. Nem uma coisa, nem outra. Nem aquele liberalismo escola austríaca que está muito distante do Brasil. Doutrinário. Do Estado mínimo e pronto. Que é legal, bacana tal, mas é legal assim de uma maneira intelectual, é muito legal, mas assim, Estado mínimo num país que precisa de Estado como o Brasil não funciona. E nem aquele populismo barato de dizer que o povo vai comer picanha porque eu quero, porque eu sou bonzinho. Nós temos que sair disso, né? E é preciso que existam partidos dispostos a sair disso.